Olá! Saudações a todos que nos acompanham através do Facebook e do YouTube da revista Malar Margens. Esta é a 10ª mesa do nosso nono Raias Poéticas, afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento. Evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha, Marcelo Ariel e Nuno Rau, e interseção das revistas Malar Margens e Palavra Comum. Abrimos, portanto, a mesa Dobra do Pensamento, a literatura e o insituável das transfronteiras, com as participantes Ana Mafalda Leite, professora universitária, poeta, ensaísta; Irondina Joshua, poeta, jurista; Vanessa Riambal Pinheiro, professora universitária, ensaísta; e Vera Duarte, escritora, jurista. Desejamos uma boa mesa a todos e agora passo a palavra para Ana Mafalda. Muito boa tarde. Primeiro que tudo, queria cumprimentar as amigas e colegas e agradecer o convite que os Raias Poéticas nos fizeram para a formação desta mesa, e a todos os curadores, em especial ao poeta Luís Serguilha, que vem trazendo este projeto faz já um grande número de anos, sempre com muito sucesso. Então é com enorme prazer que estamos aqui para conversar e pensar neste título, a partir de um título que foi sugerido pela própria organização, que se chama Literatura e o Insituável das Transfronteiras. Eu começarei por refletir um pouco sobre estes tópicos. Então, relativamente à literatura, uma palavra ampla e controversa, que sabemos nós dela hoje no meio do convulsionar de diferentes áreas de escrita. Muito, sabemos muito, e também muito pouco, porque há muitas questões em torno do próprio conceito. Então vou talvez falar de linguagem poética, lembrando Kristeva, quando nos fala da revolução da linguagem poética. Júlia Kristeva propõe uma mudança radical na abordagem dos textos. Para a autora, a literatura não é cópia e nem reproduz o real. Ela argumenta que a literatura não consegue dar conta do real porque é parte dele. Concebe a literatura não como temporalidade, mas como espacialidade. O tempo é linear, obedece à ordem da sucessão, é história. O espaço é da ordem da simultaneidade, é ficção, poesia. Para Kristeva, o poético é espacial, mas também o tempo-história no qual figuram não são agora ou antes, mas antes e agora. Ou seja, o poético é o espaço em que as oposições se anulam, onde os pares não são exclusivos. A linguagem poética nada tem a ver com a representação ou com o canónico. É da ordem da materialidade da escrita. Relativamente à segunda noção que o título convoca, a noção de espaço que o termo transfronteira acrescenta o adjetivo insituável. Este insituável pode ler-se como nem utópico, nem tópico, mas antes atópico, ou seja, fora de espaço situável. E por isso, escrita. Voltando à transfronteira, ou seja, aquilo que está para além da divisão geográfica de fronteira, uma transfronteira, com o seu prefixo trans, significa que é além da fronteira, não é? Então eu estou basicamente a refletir sobre um pouco as palavras. Sabemos que as fronteiras são móveis. Basta olharmos para uma coleção de selos dos anos 60 ou do início do século XX. As quedas dos muros e a sua construção, que alegórica e mediaticamente a série muito conhecida A Guerra dos Tronos evoca, mostra como os atlas e mapas estão em constante movência fronteiriça com alterações de espaço. Aliás, se formos a tempos mais recuados, os mapas eram um ato de imaginação, com os desenhos imaginários de terras e de monstros desconhecidos.
As fronteiras são, assim, marcas e desenhos em mutação pela história, pela política, desfazendo impérios, reconstruindo identidades, repondo e pulverizando espaços terrestres. Mas, curiosamente, a palavra fronteira, enquanto nome substantivo, separa. Mas se nós observarmos enquanto adjetivo, liga, se não vejamos, a fronteira entre mar e terra e o mar fronteiro à terra. Enquanto linha divisória, o fronteiro é o que fica de frente, de fronte, e assimila a divisão com a junção. Por isso podemos afirmar, a fronteira é muito poética. É um espaço eminentemente poético porque conjuga todas as oposições, revolucionando e conflituando. Insituável transfronteira, então, é talvez a designação adequada para a movência imparável da própria linguagem poética. O poeta caminha avesso a qualquer fronteira muito definida, linguística, sintática, significação, de género, de imposição, de poder. Oscila entre uma palavra profética e o dom da transformação do sonho em sonoridades extensas. Transforma a água em vinho, saúda a alegria, como o Rubaiyat de Omar Khayyam. Não há fronteiras entre a água e o vinho, a terra e o mar, o tempo e o espaço. A página branca, percorrida pela tinta da escrita, desnivela e transforma qualquer fronteira em insituável espaço de transmutação poética. A partir destas ideias iniciais, incompletas naturalmente, que são motivos para a reflexão, podemos avançar a algumas proposições. É poética e estruturante a relação entre mar e terra em países insulares como Cabo Verde. É espaço de transfronteira por estruturar culturalmente a interação no movimento entre a vontade de partir e o desejo de ficar, entre o desejo de partir e o ter de ficar, entre a raiz da terra e o enlace do mar, entre a lógica poética que rege a cabo-verdianidade numa língua compósita. E disto e outras coisas nos poderá falar melhor do que ninguém a poeta Vera Duarte, a sua linguagem poética que se desvela em poesia e em prosa. É poética a coexistência de diferentes espaços e culturas no mesmo tempo. A modernidade da escrita metapoética de Irondina Joshua, em revolução nas estruturas do inconsciente, no corpo de outras culturas, além das moçambicanas, mas também as moçambicanas, que a poesia da autora subliminarmente acorda dentro da língua portuguesa. É poética a minha partilha de uma língua que circula entre presente e passado, no exercício estruturante de uma identidade compósita, em processo intertextual, de espaços pictóricos, memorialísticos, culturais, que a vivência moçambicana imprimiu e outras recompuseram. É poética a leitura vocal que o corpo assume na dicção da voz de Vanessa Riambau, na escrita ensaística da autora, que com uma enorme sensibilidade pluraliza diferentes espaços da língua portuguesa. E a ela vou passar a palavra agora para falar como as ressonâncias dos poemas das poetas presentes interagem ou não cúmplices com as transfronteiras insituáveis das suas escritas. Por sua vez, pedirei à Vanessa que passe a palavra à poeta Vera Duarte e depois a Vera à Irondina Joshua. E passo a palavra à Vanessa.
Obrigada, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim, eu desapareci em alguns momentos, tive que conectar do computador, estava no celular, mas não foi possível. Então, eu queria, primeiramente, agradecer o Raias Poéticas e a pessoa do Luiz Serguilha, né, que me convidou. Esse evento está muito bonito, pelo que eu tenho acompanhado. Eu me sinto extremamente lisonjeada em fazer parte dessa mesa virtual com essas mulheres a quem eu conheço e admiro, tanto pessoal quanto profissionalmente. Para pensar no tema, então, dessa mesa, que é a literatura insituável das transfronteiras, inicialmente eu me perguntei, já que eu estou aqui, né, com 3 poetas de nascimento ou né, pertença africana, de que maneiras que a gente pode refletir acerca dessa cartografia literária em África de língua portuguesa. Porque a gente não pode ignorar, né, que ao mesmo tempo em que se sabe que as fronteiras entre países foram estabelecidas artificialmente, também existiu um processo de construção das nações africanas que se amparou muito fortemente na literatura. E a delimitação dessa topografia literária foi muito relevante para a construção da identidade dessas literaturas pós-europeias, né? Não cabe reiterar que a vinculação ideológica teve na base da constituição identitária desses países. Aqui a gente tem, então, Moçambique e Cabo Verde. Em Moçambique, por exemplo, tem a dita moçambicanidade, foi uma denominação identitária específica que ocorreu a partir desses valores intrínsecos, né? E se manifestou, sobretudo, na chamada literatura de combate, com os nomes incontornáveis de Noêmia de Souza e José Craveirinha. No caso das literaturas insulares, especialmente aqui a de Cabo Verde, outros fatores, como o evasionismo, as secas, a imigração do Ilhéu, a nostalgia causada pelo exílio, converteram-se, assim, em caracteres muito singulares que marcaram o início de uma literatura marcadamente local. E vale ressaltar, nesse contexto de Cabo Verde, que muito antes de se pensar, né, numa literatura de cunho nacionalista, já havia um regionalismo da geração claridosa, um regionalismo híbrido, né, que desde os anos 30 estabeleciam diálogos entre essas especificidades do arquipélago e a influência cultural portuguesa. A gente está falando, então, de literaturas que deixaram de ser províncias ultramarinas, para usar o nome bonito que Portugal deu para as colônias, há 45 anos. Ou seja, são literaturas que há poucas décadas têm o seu locus de enunciação próprio e completamente desvinculado do país luso. Então, nesse sentido, pensar uma poética transnacional, ao meu ver, é também refletir sobre a maturidade dessas literaturas, bem como pensar acerca da capacidade literária de transcendência dos limites, com esses autores conscientes de que já não precisam mais da legitimação externa para ser considerado africano, né? Para serem considerados africanos. Pensar, então, no insituável da poética moçambicana e cabo-verdiana, a partir da produção lírica de Vera Duarte, Ana Mafalda Leite e Irondina Joshua, no meu entender, é compreender que os autores de Moçambique e Cabo Verde não precisam mais necessariamente demarcar geograficamente os escritos para serem lidos como moçambicanos e cabo-verdianos que são, né? É também entender que autores não nascidos em Moçambique também podem fazer poesia moçambicana. Assim como Gregório de Matos foi nosso autor barroco no Brasil, ainda que português. E quem é que lembra que Clarice Lispector nasceu na Ucrânia? Antônio Cândido já afirmava no prefácio da formação da literatura brasileira que mais importante que a nacionalidade dos escritores é o papel deles no sistema literário. O insituável, então, pode estar tanto no hibridismo cultural do autor, como no caso de Ana Mafalda Leite, né, que é uma poeta de pertença moçambicana, mas que nasceu em Portugal, quanto na transcendência espacial, como é o caso de Irondina Joshua, cuja poesia é ilocalizável geograficamente. E também na expansão temática, como Vera Duarte, cuja poesia traz elementos tanto de lírica amorosa, quanto de revisitação à geração dos claridosos,
e também a ampliação desse aspecto, dissecando problemas sofridos pelo Ilhéu. Ou seja, mesmo a poesia que se pode rastrear espacialmente, adquiriu contornos que transcendem seu lugar de enunciação. Assim, a gente pode chegar, inicialmente, a essa identidade compósita de Ana Mafalda Leite, que é uma portuguesa de nascimento, que viveu em Moçambique até os 20 anos, e, assim como Rui Knopfler, que reconhecia sua ascendência portuguesa, também traz uma inspiração de várias culturas na sua poesia. De acordo com uma entrevista da mesma autora, que eu peço licença para citar, julgo-me pertencente a duas culturas, a dois países, de certa maneira. Um que eu nasci e outro em que eu cresci, que me formou, que é Moçambique. A literatura com que eu me identifico e na qual me sinto afetivamente e literariamente, em termos de testemunho e passagem, é moçambicana. Assim como indica, né, a nigeriana Amina Mama, que hoje em dia os africanos estão multifacetados e entendem a africanidade como algo múltiplo, fluido, histórica e institucionalmente de acordo com as dimensões da diferença, que são constantemente redefinidos, né, como processos. Ana Mafalda Leite reflete, então, em seus poemas, esse contexto multifacetado do qual faz parte. Para desvendar esse universo, que é o Índico, que é Moçambique, que é Marrakech, que também é Portugal, a gente vê, por exemplo, no seu último livro, verdes, azuis, laranjas, travessias marítimas de sossegos imperturbáveis de oceanos índicos, que não por acaso o livro se chama Outras Fronteiras, Fragmentos de Narrativa. Há também experiências sensoriais que singularizam esse eu lírico, profundamente consciente do erotismo presente na sua feminilidade. Coxas arredondadas como do bule. E até mesmo Portugal se permite aparecer nessa fronteira afetiva, através dos famosos versos de Camões. Amor é fogo que arde, arde sem se ver. Então, nessa hibridez identitária que constitui o eu lírico, é impossível ignorar uma pertença que também é moçambicana. E as fronteiras a serem rompidas dão conta do gênero literário, como bem disse, né, tanto de prosa quanto de fronteira, e também dos países que são aqui visitados. Há um poema que chama A Primeira Fala do Marinheiro, de outro livro, que tem uma epígrafe de Álvaro de Campos, heterônimo pessoano. A epígrafe é: meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar. E nesse poema, ela fala claramente, este eu lírico fala claramente: desta terra que me despeço, vejo acenar o último barco. Sou um silêncio que avança sem rumo até o centro, descentrado de todos os rumores. Meu coração é um almirante louco, e o navio é já outro que não este. Rumo não tenho, a alma é errante. Então, a gente pode perceber todos esses aspectos transfronteiriços nessa lírica. Para esse eu lírico, então, os caminhos são abertos, porque a fronteira é apenas uma etapa do percurso, não é o final deste percurso. E estão diluídas, né, neste eu lírico que se pergunta, por exemplo, onde terá começado a fronteira do dia com a noite, da água com a terra? Por que tão dividido o mundo em dois? Então, há um desnudar de fronteiras que se torna, a um tempo, paisagístico e amoroso. E daí eu também peço a licença para ler um poema que está no livro O Amor, Essa Forma de Desconhecimento. Amor, meu território. Amor, minha única pátria. Junto a ti, amor, invento uma pátria. A competência para as dálias e meus dedos crescem, diz ela. Preciso de uma terra onde pernotar as cores que tanto exclamam. O amor, diz ele, é esse o único lugar eixo do mundo em movimento. Bola giratória, girândola. Em desacerto alucinado voa um peão criança.
pé de rosa, esse delírio que dança na voz do poeta. Eu vejo que essas fronteiras podem alcançar mesmo rumos afetivos, esbarrar em rumos afetivos e se expandirem. Irondina Joshua, por sua vez, essa poeta revelação, tem a pertença moçambicana marcada através das suas influências literárias, nomeadamente a do Dwight, que aparece retomado por vezes estilística e tematicamente. Mas ela se diferencia muito da maioria dos poetas da sua geração por apresentar uma lírica de cunho metafísico e metapoético, cujos espaços parecem situar uma presença, mas na verdade configuram uma espécie de Dasein. Olha, treinei muito para dizer essa palavra. Do eu lírico. Seu estar no mundo em processo de expansão, como a gente pode ver nesse poema do livro, né? Os ângulos da casa. Põe alma na boca da palavra, o sangue, a sua centrífuga fuga, põe ardor em redor do ventre, flui fruindo, põe luz e jazz. No jazz traz na asa a casa do mundo. A casa amplia-se, então, além da sua materialidade, e vai ganhando dimensões de sonho, ressignificação identitária, utopia. As escadas deslocam-se para onde o sol dorme, atravessam as idades vivas das coisas, esquecem-se do meio, matéria orgânica. Mesmo no interior dessa casa, a expansão já é anunciada. Nesse sentido, o movimento ascensional das escadas leva a essa sacralidade, essa combustão, que pode se refletir, né, na origem do mundo. A casa de Irondina amplia essa percepção à casa metafísica, como um elemento do eu. E a poeta, então, parte dessa casa que parece física, mas revela forte apelo simbólico, e amplia essa dimensão espacial tangível ao incognoscível. Então, peço licença para ler um outro poema que dá conta de todas essas ampliações possíveis. O amor levanta em direção ao sol. Entretanto, dele só sei a mão calorosa, o grande toque desordenado, o delírio, a febre, a droga dos dedos e da lua. O sol levanta para mim como se levantasse o mundo inteiro. Aí então transpiro na loucura, abato-me, morro e vivo inúmeras vezes. Afinal, esse processo de vidas e mortes é que é a vida. Talvez o remédio seja arder. E continuo, louca e impávida, continuo na grande estrada. Vejam que a grande estrada expande esse universo, que não pode ser localizado, não pode ser territorializado. Chegamos, então, à poesia insular, da poeta cabo-verdiana Vera Duarte, renomada poeta cabo-verdiana. Na lírica de Vera Duarte, as fronteiras são rompidas de antemão, já que a mesma poeta se autodenomina uma poeta do mar. E o que é o mar, senão uma diluição de fronteiras? A sua diluição também vem através da palavra. Sem a palavra, afirma essa poeta, a ilha não existe. Sem a ilha não existe o poema. Sem o poema, ilha é exílio. A libertação do exílio vem através da palavra. Na poesia de Vera, encontramos diferentes formas de libertação, como a erótica amorosa, já que o ser desejante, né, o eu lírico feminino, passa de objeto de desejo a sujeito do seu desejo. Quisera eu ser Pandora e despejar-te todo o meu mal, fazer-te fraco e ser eu forte, de coração pérfido e face bela, para de amores por mim morreres. A poesia, então, dessa humanista, que a gente não pode esquecer, que ela também é, ou principalmente é uma humanista, uma ativista social, traz essa necessidade de libertação, e então a gente vê a diluição dessas fronteiras, como barreiras do homem em relação ao seu igual, como a forma possível de se manter esperança e de se evitar o exílio, o isolamento, as guerras, o sofrimento. A empatia transpõe fronteiras,
e torna as Áfricas próximas e irmãs. E não se restringe à África ou às Áfricas, expande-se a América Latina, a Sérvia, abrange os mártires, traidores, guerrilheiros, assassinos. Estive nos campos de refugiado do Ruanda, encharquei os pés na lama das ruas de Bissau, embriaguei os olhos na orgia selvagem dos corpos mutilados. Trago comigo presa na minha garganta esta palavra de dor. Morri em Sarajevo e no Camboja, morri na Colômbia e no Conacre, morri no Kosovo, na Libéria e em Serra Leona. Morri onde a morte já não era de tanto ser. Quando deixarei de cantar essa canção desesperada? E também num compromisso íntimo, da necessidade do seu comprometimento para essa libertação de fronteiras do homem, espaciais, geográficas. Sinto que é preciso ir aos campos de batalhas e arrancar das mãos dos homens as espingardas. Como resgatar esse crime que não cometi? Então, nessa beleza lírica dessas três poetas incríveis, que ultrapassam as suas fronteiras, tanto espacialmente, quanto pessoalmente, intimamente, de diferentes formas, eu, então, dou a palavra à Vera Duarte para continuar nessa nossa ultrapassagem conjunta. Muito obrigada. Eu também gostaria muito de agradecer ao Luís Sardilha e à Malarmagens o me terem convidado para participar destas raias poéticas e ter a possibilidade de encontrar essas mulheres fantásticas que estão a fazer esta mesa comigo. Agradeço a Ana Mafalda as palavras dela, agradeço muito a Vanessa também as palavras dela. Às vezes é bom a gente ouvir, às vezes não, é sempre bom ouvir o que escreve através da voz dos outros, dá uma sonoridade quase diferente, então é sempre um momento de alguma emoção, né? Bom, eu vou falar um pouco, na minha perspectiva, o que é que eu entendi com esta provocação até deste tema do insituável das transfronteiras. Mas eu entendo que o escritor, o poeta, por mais que ele possa diferir também do comum, digamos, do povo do seu país, mas na verdade ele não deixa de ser uma emanação de uma idiosincrasia, uma emanação de um ecossistema. E eu, para falar desse insituável das transfronteiras, tenho de ir muito para o que é ser cabo-verdiano. Na verdade, como vocês sabem também, Cabo Verde é um país que nasceu de fora para dentro. Cabo Verde era ilhas desabitadas, com a chegada do navegador português, ao serviço del rei de Portugal, obviamente, é que se começou o processo de povoamento das ilhas. E o povoamento fez-se como? Fez-se efetivamente com portugueses e outros europeus, genoveses, espanhóis, com deportados, com criminosos, com marinheiros, quer dizer, gente que veio da Europa e também gente que foi trazida do continente africano, onde nós pertencemos, mas na qualidade de ilhas, gente que, lamentavelmente, veio na condição de escravizados, mas gente que veio formar, efetivamente, esse povo, que é o povo cabo-verdiano. Nós, o português, estou com som, o português chegou lá, tem de desligar, não. O português chegou lá em 1460, mas quando quisemos chegar a 1500, já tínhamos, efetivamente, esse povo cabo-verdiano a falar um proto-crioulo, que é uma língua que resulta muito do português, da língua portuguesa e das línguas africanas em contacto, e também aconteceu o seguinte, já no século XVI, portanto em 1500 e tal, já começou a verificar-se uma imigração dos cabo-verdianos, quer dizer, a diasporização dos cabo-verdianos. Então toda a vida dos cabo-verdianos, toda a história dos cabo-verdianos é marcada por também não só vimos de fora para dentro, como depois começou logo
um processo de diasporização, que, como eu disse, começou logo no início e toda a nossa vida fomos crescendo, imigrando e também recebendo gente vinda de fora. Ora, eu acho, e eu defendo muito isso, e defendo muito isso na personalidade, na condição de ilhéu, que existem nós ilhéus, e assumindo-me eu também como uma ilhéu, um ama qualquer no nosso íntimo que guarda uma reminiscência ancestral dos continentes e dos povos continentais. Então, o que é que acontece? Em algum momento, há essa necessidade de emigrar, de que a Ana Mafalda também me lançou o repto ao dizer essa ligação entre o mar e a terra, que no fundo acaba por traduzir esse desejo de imigração que eu acho que o imigrante cabo-verdiano vai muitas vezes, a maior parte das vezes, sem dúvida, à procura de uma vida melhor, mas também, muitas vezes, à procura, eu chamo isso uma saudade antiga do continente, daquele lugar onde ele seria, onde ele estaria, se os seus ancestrais não tivessem deixado o continente, tivessem feito a viagem, atravessado o mar e chegado a essas ilhas desertas para as habitar. Jorge Barbosa fala muito, de uma forma muito bonita, muito poética, sobre todo esse processo de chegada, de habitação e da criação desta grande interrogação, como ele diz, com a chegada de um navegador, começou essa grande interrogação de o que é que somos todos, o que é que somos nós. No meio desse povo surge o poeta. Eu, para mim, e se me permitirem utilizar a Ana, não sei se vai gostar, pronto, uma apresentação muito singela da literatura cabo-verdiana, nós poderíamos dizer que há um período, como se diz, há um período pré-claridoso, há um período claridoso e um período pós-claridoso. Para dizer que houve esse momento da aventura literária Claridade, que tomou um papel muito grande, e a partir desse momento, os tais anos 30 até a independência, o que vem antes, a gente diz pré-claridoso, e o que vem depois, pós-claridoso. O que é que acontece? Se nós formos ver nos pré-claridosos, nós vamos ver que os pré-claridosos, na sua escrita, eles arranjaram a forma de transcender o limite das ilhas. O que é que eles foram buscar? Esse mito da Atlântida. Se você for ler Pedro Cardoso, José Lopes, esses todos, você vai encontrar o dilucidar e o escrever poético sobre esse mito da Atlântida, que permite o que é o poeta? Permite ao poeta sair do confinamento das suas ilhas, da sua ilha, que é, ao mesmo tempo que o mar é o nosso caminho para sair para fora, para ir à procura de terra longe, mas ele também nos confina e nos dá esse sentimento de ilhado. E o poeta precisa, muitas vezes, portanto, da tal que eu acho que é a transfronteira e o insituável dessa transfronteira. Então, neste período pré-claridoso, encontramos esse mito da Atlântida. Mas depois vem, a partir de 1930, os claridosos, e o que é que nós vamos encontrar? Eles vão à procura da Pazárgada. Por coincidência, a Pazárgada, eles vão ver a Manuel Bandeira, neste brasileiro que os cabo-verdianos todos leram e que nós temos um apreço imenso por Manuel Bandeira. Então, é nessa Pazárgada, esse terreno que é insituável, é transfronteira, não existe fronteira, é onde, como diz Baltazar Lopes, nós somos irmãos em Cristo e onde tudo acontece. Um pouco à semelhança do Manuel Bandeira, que disse que queria ir para a Pazárgada, porque lá ele é amigo do rei, lá ele encontra a mulher que ele quer na cama que ele escolher. E então nós temos os claridosos efetivamente a fazer
essa viagem para essa transfronteira. Entretanto, chegamos ao momento, situando grosseiramente, né, da independência, e há todo este novo mundo de poetas pós-esclarecidos. Eu também fui à procura de onde é que está nele. Nós, com esses, encontramos algo que me parece que é um fenómeno muito interessante. Se eu fosse da literatura, gostaria de estudar, mas eu sou só uma diletante, mas que me parece muito interessante, que eu venho descobrir isso também na minha escrita. O que é que nós vamos encontrar? Vamos procurar a ilha dentro da ilha. Eu acho que aí a transfronteira que aparece vai ser a ilha dentro da ilha. E se vocês me permitirem, eu, para tentar ilustrar isto que eu estou a dizer, eu até encontro isto em vários em outros autores, mas eu encontro também em poemas meus. Quer dizer, no fundo, nós andamos à procura sempre da quebra das fronteiras. E eu acho que a escrita, a literatura cabo-verdiana, como uma literatura que resulta também desse encontro, e há quem chama isso, quer dizer, de uma forma até mais crua, um encontro da escravidão enfim, é um momento, é um encontro que traz uma densidade muito grande, e eu acho que é por isso que o poeta precisa extravasar. Então, em Cabo Verde, nós, efetivamente, na poesia, e se formos ver cada vez de uma forma mais afirmativa, digamos, mas sempre fomos para além da fronteira. Mesmo que esse para além da fronteira da ilha se encontre dentro da ilha. E para me explicar melhor, eu até vou só dizer-vos uma parte de um poema meu, que se chama, o poema é a Trilogia do Amor, e esta primeira parte chama-se A Alma, em que eu digo, fiquei por aí plantada à beira de um sábado prodigioso, olhando a linha do horizonte e um barco carregado de estrelas que não sei se partia, não sei se chegava. Passo um bocado e digo, desvenda ao meu lado, em calor recente, tu foste o centro e o tudo, e senti-te ser em mim o desejo de eternidade. Não quero mais partir. Desvendado o segredo do amor, quero permanecer na ilha e navegar apenas em sonhos por caminhos redondos e concêntricos ao sabor de ti e do vento. Não quero mais partir. De malas desfeitas, quebrarei na ilha a prisão das ilhas e voarei para lá do horizonte com os pés fincados na areia que abrigou nossos corpos em festa. Ou seja, eu estou a ver essa insituável das fronteiras numa ilha também, que é a nossa ilha, que os poetas criam, um pouco à semelhança da Pasárgada ou da Antígona, para se refugiarem e poderem efetivamente criar. Na linha do que disse a Ana Mafalda, eu até diria, eu sinto uma pessoa de duas pátrias. Eu sou da ilha e sou do mundo, porque, na verdade, não consigo nunca dissociar nem da ilha, nem do mundo. E isso porquê? Porque eu acho que está inscrito em mim, e está inscrito no meu âmago, essa ideia de que nós somos da ilha, mas temos ultrapassamos os limites da ilha, nem que seja, como também o outro poema que a Vanessa teve a gentileza de ler, dentro da ilha, mas através, efetivamente, da palavra. No fundo, eu acho que é esse culto e esse amor enraizado pela poesia e pela palavra, que permite que o poeta possa extravasar dentro da ilha, os limites da ilha, e podermos dizer que, efetivamente, estamos nesse insituável, na insituável transfronteira, por obra e graça da poesia.
Eu não sei se eu estou só a falar, não sei se já esgotei o meu tempo ou não, mas eu gostaria de dizer o seguinte: há um texto, se me permitir um bocadinho, da Simone Caputo Gomes, da professora Simone, que toda a gente conhece bem, em que ele trata também muito bem disto, das viagens da literatura cabo-verdiana, e a dado passo ela diz, cita um poeta nosso, o Dani Spínola, que diz: cada hora inscrita na ilha é uma vibração no coração do mundo, afirma o poeta Dani Spínola em Pasárgadas de Sol. A experiência diaspórica bem o demonstra, como no texto A Viagem de Chalé Figueira, que diz: daqui zarparam naus e veleiros, braços de pedra, arpoadores de cetáceos, ondas gigantescas, gente remota, filhos do fogo. 10 ilhas secas, sede sem fim. E então, para dizer que, efetivamente, acho que a poética cabo-verdiana está muito nesta linha da transfronteira e do insituável das transfronteiras. Eu gostava agora de ouvir a Irondina. Desculpa, eu passo a palavra à Irondina, desculpa. Não faz mal. Temos muito tempo. Boa tarde a todos. Aqui em Moçambique já são quase 16 horas. Hoje faz muito frio, por isso estou assim um bocadinho acanhada. Estou muito feliz, primeiro, porque estou aqui à conversa com pessoas muito interessantes. A professora Ana Mafalda Leite, que é uma pessoa que eu admiro muito, o trabalho, e não só. A Vanessa Rimbau, que é uma pessoa muito carinhosa, e também tenho estado com ela neste mundo da literatura a falar de livros. E a Vera Duarte, é um prazer conversar com ela hoje, mas tenho lido os textos dela. Relativamente ao tema literatura insituável das transfronteiras, eu preferi escrever, porque eu achei, logo que eu recebi o tema, achei demasiado complexo para usar uma palavra muito livre para me expressar. Então, esta foi a forma que eu encontrei para dizer sem me diluir. Então, vamos. A literatura e o insituável das transfronteiras. Questões filosóficas surgem sempre quando se fala ou se pensa sobre o homem. A literatura não estará à parte. Sem o homem, ela não existe. O homem no centro, o grande personagem que dá à luz todas as peripécias e os problemas existenciais. Insituável e transfronteira remete-nos à ideia de localização. O prefixo trans provém do latim, que quer dizer além de, para além de. Fronteira quer dizer linha, divisão, limite. Insituável é aquilo que não tem localização, não encontrável. Transfronteira seria aquilo que vai para além do limite estabelecido. Espaços inexistentes e quebrados, ou ainda ao contrário, força bruta que o ser humano emana e a estratégia do sopro solitário. Fisicamente, o homem se situa nos continentes. Por outro lado, ele está nas partículas indivisíveis da criação. É uma criação criada para se criar. Neste processo entra uma personagem em ação, a poesia. Ela não tem situação, é a situação. A poesia é, para mim, eu acho, o gênero mais ficcional de todos. A única ficção que borda e aborda o coração do homem. Ou a poesia é uma parede que desmonta um homem sem afiliações. O insituável das transfronteiras é a visão. Quero dizer, perder a visão para voltar a ver.
Visão significa a habilidade de identificar e interpretar a luz. Neste contexto, luz é conhecimento. Este saber que veio não através do ensino, mas por meio de uma exposição involuntária e inconsciente. Os poetas eram chamados de divinos. Divinos, adivinhos, de divinare, do latim, que quer dizer prever. Aquele que pode procurar no tempo, destrinchando caminhos e possibilidades. Tal previsão nem sempre resulta. Há o fracasso, a dor e a alternativa de se saber que a retina é torta por natureza. E sem ela o objeto poético não se faria. Mas também podíamos pensar nessa retina reta, quando não há o encantamento. A matéria da visão é o descomprometimento social e o compromisso com o omisso, a abundância que se tornou agora estrangeira para nós. O espírito esquecido de si, porque já dentro da visão, elabora linguagens, transborda nos olhos da imaginação e dá à luz a raça humana na sua versão mais real e ficcional. Quem és tu para ser exceção? Pergunto-me isto excessivas vezes. E todas lembro de alguns poetas a responder: quando escrevo, não penso no leitor. Ora, é uma resposta poderosa, apesar de parecer egoísta no início. Ela acaba por ser congregadora e generalizadora das respostas mais humanistas que já ouvi. Não pensar no outro é pensar no outro. Penso, como poderia ser eu única, havendo lá fora outras solidões? Lembra-me aquela ideia abstrata, mas nítida, quando em leitura, viajar por via de um livro, ir a locais desconhecidos, mas agora não nos concretamente planetários. Afinal, literatura é cavar. Dizia o outro, cavar e fracassar. O mistério é gasoso, o prazer intermitente. Quando escrevemos, afinal, estamos sempre a fracassar. Quando se lê um conto sobre Moçambique, não se vai até Moçambique. No entanto, temos essa partida que motora a grande viagem existencial. Li romances russos e fiquei com uma impressão de que a Rússia era um lugar dentro de mim, escondido dentro de mim. Ou que eu sou a Rússia noutro nome. Transfronteira é para mim essa automática ligação natural e espiritual entre as coisas. Uma consciência da infância e da velhice sem nunca se ter sido adulto. A alma é o insituável das transfronteiras. Muito obrigada. Penso que nesta primeira volta que fizemos foram ditas coisas e aspectos muito importantes relativamente à insituável transfronteira que acaba por ser a literatura, nomeadamente no caso da Vanessa Vilhambal Pinheiro, que fez uma abordagem do fundo da escrita e da poesia das autoras aqui presentes, de forma muito, muito pertinente e muito, direi, diversificada, não é? Mostrando os aspectos que se interligam e que, no fundo, caracterizam a especificidade de cada uma destas escritas. No caso da Vera, gostei imenso dessa aproximação entre a Atlântida, não é? A Pasárgada e a ilha dentro de si, ou seja, esse circuito até chegar ao próprio umbigo, não é? Um umbigo que é a roda do mundo, não é? E a noção de que o mar e a viagem caracterizam a poesia cabo-verdiana
desde o seu nascimento, não é? E Jorge Barbosa é um dos grandes expoentes dessa percepção, não é? Em termos de relacionamento com o mar, bem como a tua poesia. Gostei também muito do que a Irondina Joshua disse sobre a sua relação entre a transfronteira e a leitura, não é? E entre a transfronteira e a dimensão religiosa e metafísica, no sentido em que a leitura é, no fundo, uma abertura para o mundo e para a consciência da humanidade, não é? Conseguir ser russo através do romance de Dostoiévski ou de um outro autor, ou conseguir, através da leitura do Gabriel Garcia Marques, chegar, digamos, à encarnação do universo sul-americano, é uma forma de transfronteira. Então, a questão que eu vou colocar agora para todas vós é uma reflexão em torno da questão não só da leitura, não é? Até que ponto, digamos, a leitura faz essa ponte e de que maneira que experiências pessoais podem citar a esse propósito, como da tradução. Como é que a tradução é também um espaço de transfronteira linguístico? Em que medida, digamos, a tradução pode trazer uma abertura em outra língua ao nosso próprio universo linguístico e imagético, né? Estas duas questões da tradução e da leitura, e a questão que me parece também interessante, estava a lembrar-me da forma como terminou a Irondina, a alma é o insituável da transfronteira, digamos. Esta noção da alma, o que é que ela pode, como é que ela se pode situar no quadro de uma materialidade escrita, não é? Como é que há essa transição entre a matéria e a alma, entre a escrita, a inspiração, ou outra coisa que se possa chamar a musa, o muso. E assim vos passo a palavra, não sei quem gostará de começar. Eu posso começar na parte da tradução linguística. Estive outro dia a ver sobre a palavra ciência, que em algumas regiões, aqui em Moçambique, nas línguas daqui não existe a palavra ciência. Então, um certo grupo de pessoas queria saber exatamente o que queria dizer ciência, porque não existe a palavra, se calhar existisse a realidade. Então, na tentativa de explicar o que quer dizer ciência, o que quer dizer um cientista, eles chegaram à conclusão de que um cientista é um feiticeiro, porque feiticeiro é aquele que percebe das coisas que os outros não percebem. Eles levaram uma noção e transmitiram para uma realidade, porque aquela palavra não existe, e como eles não estavam a perceber o que era ser um cientista e o que é esta coisa de ciência, fizeram uma ponte com uma coisa que eles conheciam, neste caso, que era ser feiticeiro. Não no sentido negativo de ser feiticeiro, mas de ser aquele que domina uma técnica, que tem uma habilidade que os outros não sabem. Então, se fosse para fazer uma tradução de um texto numa língua daqui, que não existe essa realidade, certamente a palavra ciência não havia de aparecer ciência, mas um feiticeiro. Então, é essa transfronteira que eu acho que é muito interessante também. No momento de leitura, não das palavras, mas do mundo. Quer? Pode ser, sim. Olha, eu
eu gostaria de dizer o seguinte: nós vivemos todos à espera da chegada do Esperanto, que iria permitir que todos os povos do mundo se entendessem, e seria maravilhoso. Mas enquanto não chega o Esperanto, a tradução é realmente a nossa grande saída. Eu devo dizer que, entendendo embora que é difícil e deve ser difícil traduzir a poesia exatamente pela forma como ela expressa as emoções, os sentimentos e tudo, de uma língua para outra, pode ser um exercício difícil, mas eu acho que é um exercício fantástico, porque é a forma, e talvez eu tenha esse sentimento, porque eu venho de um país pequeno, um país onde, se nós ficarmos digamos, se o público leitor for o público do teu país, meu Deus, é realmente muito pouco. Quando a gente escreve, a gente ambiciona chegar ao mundo. E a única forma de tu chegares ao mundo realmente é através da tradução. Então, eu entendo que a tradução, ver os teus livros, os teus poemas traduzidos e saber que gente de outras línguas pode cumpliciar contigo a mensagem que tu procuras transmitir através daquilo que escreves, é qualquer coisa que a mim, por exemplo, me dá uma grande satisfação. Até para dizer, esses tempos estou a viver numa grande satisfação por causa de uma coisa até que eu já te disse, que é esse professor das Canárias, da Universidade de La Lacuna, que fez uma antologia da minha poesia e está a traduzi-la em espanhol, e ele já me mandou provas para eu ver, e realmente é uma coisa bonita ver a tua tradução, às vezes até nem reconheces, ver a tua poesia, por exemplo, traduzida em espanhol, e eu acho que está a ser traduzida de uma forma com muita sensibilidade e muito conhecimento. Então, eu acho a tradução realmente a grande saída. Eu devo dizer que é claro que eu gosto, embora não compreendendo, eu gosto da sonoridade. Por exemplo, falamos do Garcia Marques. O Amor em Tempos de Cóleras, lido em espanhol, não é a mesma coisa, lido em português já é diferente, em espanhol. Tem aquela coisa de ser a forma genuína do autor falar. Mas se tu leres, e eu não sou muito dada a línguas, portanto, depois leio em português. Mas eu às vezes gosto de ler, até o próprio Shakespeare, gosto de ler o inglês só para sentir o som das palavras, e depois vou ler a tradução, porque eu realmente, eu acho que nós temos de agradecer aos tradutores, nós podermos chegar a ler uma Mariama Bá, um Orson Inca, um Shakespeare, um Dostoiévski que tu falaste, porque sem eles, efetivamente, não chegaríamos lá. Portanto, eu tenho aproveito para dizer que eu acho que eu tenho esse apreço muito grande pelos tradutores e, sobretudo, quando eles procuram captar a alma está aí, do autor e efetivamente dar um produto que é qualquer coisa que também te encanta. Voltando, e como eu disse, a alma para mim é a inspiração, efetivamente. Eu acho que, quer dizer, na verdade, para tu escreveres, pelo menos, para escrever eu tenho de partir sempre da inspiração. Eu nunca consigo ir à procura da escrita. A escrita vem e ela impõe-se. Claro que depois de eu lançar uma, digamos, talvez que eu possa chamar uma versão zero para o papel, vou então procurar dar-lhe aquela forma que me parecer, né, mais bonita, mais coisa, que possa cativar mais talvez os leitores. Mas, efetivamente, o meu primeiro movimento é a inspiração e acredito que a inspiração é um dom, mas é um dom que depois dele acontecer é preciso trabalhar. Mas eu gosto muito da escrita de inspiração, não é da escrita como a distinção do Ezra Pound, entre a logopaica, melopaica e fonopaica. Eu acho que sou muito claramente pela escrita das emoções, a fonopaica, e a escrita dos sons, a melopaica. Acho que isso é que está muito e aprecio sumamente esse tipo de escrita. Vanessa?
Bom, em relação a essa questão da tradução, eu acho que o tradutor, ele está, na verdade, ele é um criador, né? Porque ele não apenas faz, se ele faz um bom trabalho, ele não apenas traduz palavras, ele traduz todo um universo cultural específico, porque ele não pode manter determinadas coisas no seu idioma de origem, mas, ao mesmo tempo, como fazer para não descaracterizar certos elementos que são imprescindíveis, né, a uma cultura local. Então, existe uma frase de um desses antigos misóginos, mas que é uma frase bastante curiosa e bonitinha, que eu gosto sempre de me lembrar, que é uma frase assim, que as traduções são como as mulheres. Se são bonitas, não são fiéis. Se são fiéis, não são bonitas. Horrível, né? Então, dá para a gente pensar, pelo menos nessa parte da beleza e da fidelidade. Eu tenho um orientando de doutorado, que é o Rodolfo Farias, que ele fala sobre isso, que ele tem um artigo que ele fala que mais importante que a fidelidade é a fidedignidade. Então, não é necessariamente uma fidelidade estrita, mas procurar alguma equivalência que não não descaracterize, né, o local. Então, por exemplo, eu me lembro que ele mencionou a tradução de um livro da Bushimecheta, e lá existe uma tradição, ou existia uma tradição muito forte de se pilar o inhame. Então, o inhame pilado é um tipo de comida muito local, muito típica, e tem um significado cultural muito mais forte do que a gente pode imaginar apenas um inhame, né? E isso tinha sido traduzido, o inhame pilado tinha sido traduzido por purê de inhame. E tira todo o significado, porque não tem mais a questão das mulheres fazendo aquele trabalho manual, toda a questão da problemática cultural, o que envolve essa comida e o significado dessa comida. Então, na verdade, mais do que uma fidelidade, é uma fidedignidade que se espera. É procurar, então, encontrar uma correspondência para que um leitor leigo consiga compreender, o que nem sempre é fácil, né? Basta imaginar a Grande Sertão Veredas. Gente, eu fico pensando no tradutor de Guimarães Rosa. A primeira palavra de Grande Sertão Veredas é nonada. Uma aglutinação, assim, ó, nonada. Como se traduz não nada? Nonada, né? Porque é uma palavra só. Então, na verdade, existem questões que, para um tradutor, são questões muito difíceis. Por isso é que eu digo, um tradutor é um artista, ele faz um processo de recriação, se é um bom tradutor, e tem que ficar nesse equilíbrio delicado entre uma tradução cultural que permita com que o leitor de outra cultura compreenda aquilo, ao mesmo tempo em que ele sabe que aquele universo não é o dele, possa reconhecer ali alguns elementos que não sejam da sua própria cultura, mas que sejam inteligíveis. Então, realmente é um processo elaborado, mas eu concordo que a tradução é o grande, né, a nossa grande ponte por onde a gente chega, né, aos caminhos, como bem falou Vera, como a gente leria. Eu me lembro que Dostoiévski, por exemplo, quando houve a primeira tradução de Dostoiévski diretamente do russo para o português, o que já estava na graduação, nem vou dizer quantos anos faz, mas já faz alguns anos. Então, quando houve essa primeira tradução, eu me lembro que os tradutores ficaram assim, os leitores, especialistas em Dostoiévski, que nunca tinham lido em russo, ficaram absolutamente encantados, porque palavras como chateado, preocupado, irritado, traduzindo direto do inglês, era uma palavra muito mais forte como irracível. Então, percebam a força que tem uma tradução bem feita, né? Quando ela consegue mesmo se aproximar desse universo do autor, né? Então, realmente é uma questão que dá pano para manga. Sem dúvida. De certa maneira, até felizmente nos últimos tempos, se começa a reconhecer o papel do tradutor quase como um coautor, né? Se a tradução é de excelência.
E isso é um reconhecimento porque o trabalho do tradutor acaba por retomar, digamos, o processo criativo na qualidade quase do trabalho de ourives, até chegar ao máximo potencial daquilo que oferece a obra, a poema, a narrativa do escritor. Eu agora gostaria muito que cada uma das autoras, e também a convidar também a Vanessa depois a fazer isso, lesse um poema da sua escolha para ouvirmos de viva voz essa relação com a palavra no movimento encarnatório da voz autoral. Queres começar, Vera? Vera, a gente não está te ouvindo. Acho que seu microfone está no mudo. Vera, não, sabes, eu quando não estou a falar, eu desligo o microfone para evitar essas... Mas agora estão-me a ouvir, né? Agora estão-me a ouvir? Sim. Estamos. Ah, ok. Tá bom. Qualquer um, né? Qualquer um. Eu abri, vou ler um poema, qualquer um. Acho que tu fizeste referência, vou ler um poema que se chama A Sétima e Última Prece. Em Goré eu chorei. Em Goré eu chorei a saudade de um tempo futuro que não veio. Em Goré me inclinei sobre os ossos amontoados de gente que não viveu. Em Goré eu toquei no sangue incrustado das celas dos condenados. Em Goré sucumbi à dor do desamor, à violência do chicote, à vergonha da atroz humilhação. Quis então reinventar um passado só para me acalmar, só para não sofrer. Apenas antevi premonitório, um oblíquo futuro, todo ele contido na caixinha de Pandora. Como reescrever esta história que sem dó nos aniquila? Como reinventar outro futuro antes que seja este passado? Obrigada. Irondina? O vaso sanguinário se mistura com o vaso sanitário e forjam a estupidez da merda. Ninguém está a salvo, se calhar o encalhado vaso à esquerda. Por isso respiro depressa e com os pulmões a ferver. Temo que me roubem a capacidade para ver os vasos. Ver é se salvar por via de uma espécie de cegueira. O mal da liberdade. Ver depressa e temer o esquecimento. Experimento a segunda forma. Vaso sanitário no fundo, com a matéria do mundo. Órbita demasiado acesa, cega. Entorpe os canais que levam a sabedoria ancestral. Prefiro o fogo, um mundo de caudas flamejantes e a peremptória raiz da lei geral. Vanessa? Para respeitar, então, o protagonismo dessas mulheres maravilhosas, vou falar sobre um homem, um poeta homem, que já não está mais entre nós, mas do qual eu gosto muito, e também para continuar nessa reflexão acerca das palavras e da capacidade das palavras de nos mover e nos fazer ultrapassar essas barreiras. Eduardo White. Não mordas assim as palavras, para não te surpreendas, para que não te decepes. Não deixes a espada vil da mentira roubar-lhes a alegria. Quando as disseres, aperta-as contra o peito. Faz um esforço por senti-las. Nas palavras, cabem sempre o que para isso for preciso. Entra dentro delas como um milagre, como se uma pedra, de repente, se tornasse numa cigarra, como se o mar inteiro não te afogasse. Não as fites para as afastar, não as rejeites. Pensa-as muitas vezes. As palavras não podem acordar com essa intenção de magoar. Distingue-as, toca nelas lentamente.
Deixa que sejam limpas, que tenham chão, que façam vento. Dá-lhes a frescura de um limão, o êxtase que nela se pode demorar. Não as digas, beija-as. As palavras povoam o que tu não podes povoar. Ama as palavras, a possibilidade que são de poder e sonhar. Diz, lua, grave, animal, gravura. Diz verbo, teia, largura. Diz pedra, luz, água, jardim, planeta, unha. Diz as palavras límpidas e transparentes, como amarelo, tremor, invenção, como clarão, erva ou pão. E verás como as palavras são fábulas, enredos, e as forças da língua em que vives e do chão de onde as dizes. Muito bem. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Sim, senhor. Bom, eu vou ler também um pequeno poema. Uma dor pequena de não acertar exatamente no lugar. Vês aqui? Uma imagem desfocada. Tu ou alguém a mais, no eu que desconheço e me visita. Eu ou tu? De que lado estamos? Fico quieta na fronteira, na linha exata de uma fratura que ninguém vê. Dou-te a mão. Um ponto além. Ninguém. Atravessemos o portal. Ele abriu e eu vejo nas tardes impossíveis o teu passo lento viajando cá e lá. Inquietação desmedida, vontade de na água do princípio me desnudar. Abriram-se os portais. E aqueles com quem sempre estive vão e vêm. Passam, atravessam a fronteira. Deste lado de cá, sentada na esteira, pergunto-me quando será a minha viagem. E, de certa maneira, nós estamos a aproximar do momento final desta conversa e eu gostaria que cada uma dissesse algumas palavras mais referentes ao tema que nos convocou aqui e, digamos, dos seus projetos atuais e futuros relativamente aos processos de escrita, o que é que têm em mãos, o que pensam fazer nos próximos tempos, de que maneira farão a vossa abertura ao mundo, saindo das vossas fronteiras. Posso? Não se está a ouvir, Vera? Está-se a ouvir agora? Agora está-se a ouvir? Sim. Sim. Então, sim. Eu devo dizer que este período de pandemia que nos tem obrigado ao isolamento, nos tem impedido também de viajar, portanto, tem permitido um período mais longo em casa e na reflexão tem permitido que eu tenha estou a escrever mais durante este período, né? Eu penso que tenho escrito prosa, romance, short stories e poesia, e eu penso que depois, quando passar a pandemia, eventualmente no ano 2021, digamos, poderei fazer, embora começando ainda este ano, né, a colheita, digamos, do que foi plantado durante a pandemia. Eu também fiquei, em certa medida, fiquei contente, diria, entre aspas, porque ultimamente só me tenho tido vontade de escrever prosa, só me flui prosa em romance, ou contos, ou short stories, e de repente, na pandemia, vi-me a escrever poesia. Vi-me a escrever poesia, que já havia assim um tempo que não me vinha. Não vinha, e portanto acho que
é um pouco isto, digamos, de dizer essas palavras finais, agradecer sempre todos aqueles que nos ajudam a ampliar a nossa voz, e quem ajuda a ampliar a voz são essas atividades, são as revistas, são os editores, são os tradutores, e efetivamente esse é, como eu digo, eu acho que é isso é que nos move, é chegar cada vez mais além e poder atingir, digamos, o coração, a inspiração, a alma, o contentamento ou o descontentamento sim, de cada vez mais pessoas. Irondina? Agora, com a pandemia, eu tenho estado a produzir coisas novas. Novas, entre aspas, porque ainda continuo na técnica do subconsciente. Quero treinar um pouco mais essa parte de deixar a inspiração dizer aquilo que, se eu estivesse muito num estado muito normal, eu não havia de dizer. Então eu quero treinar este outro lado de aguçar mais o espírito para dizer as palavras. Então, com isso, tenho escrito algumas coisas, não só em poesia, tenho escrito uns contos usando essa técnica, aquela técnica que os surrealistas usam muito, a escrita automática, e depois disso volto aos textos para ver se há encontro alguma racionalidade dentro da irracionalidade dentro da racionalidade, e vou fazendo o trabalho oficinal. Na verdade, mais do que escrever, é uma descoberta, uma experiência que eu faço comigo, e depois é de ver se é alguma coisa que dá para sair. Muito bem. E quanto à conversa, e quanto ao tema, gostei muito, porque se não fosse a literatura insituável das transfronteiras, nós estaríamos cá a conversar. Eu estaria a falar a minha língua, não a língua portuguesa. Gosto muito da língua portuguesa, mas estaria a falar, se calhar, a minha língua materna, a Ana, a sua, a Vanessa, a Vera, e se calhar não haveria esse em contrapartida da língua. É verdade que nós havíamos de nos perceber mesmo assim, porque nós temos uma coisa em comum, essa coisa que não tem fronteira, que são as nossas almas, os nossos espíritos que vão ligar para que existe essa energia de nós existirmos e percebermos os outros. Então, para mim, transfronteira é essa ligação que existe entre a natureza, as pessoas e as coisas. Essa ligação involuntária. Gostei muito, muito obrigada. Eu penso que todas nós gostamos e voltamos a agradecer aos nossos curadores a possibilidade de fazermos esta pequena roda, não é? De nos ouvirmos em cantos do mundo diferentes, de podermos trocar experiências e algum conhecimento que todas nós temos, e de certa maneira de fazer as nossas almas entrarem em sintonia, ou, digamos, pelo menos de problematizar o que vai nelas, de ouvir a outra alma. E passo agora a palavra à Vanessa, que fechará este nosso encontro, agradecendo muito a colaboração que ela teve na dinamização também desta roda de poesia, nesta viagem, e despeço-me de todas vós, desejando que tenham cada vez mais frutos nessa árvore da escrita, bons frutos, não é? Seja produtivo este espaço de mágoa e de fechamento, que eu possa trazer alguma liberdade, não é, Vera?
Que a gente possa encontrar a liberdade através, pelo menos, da escrita. E, de facto, houve alguma coisa que este confinamento trouxe, que é esta possibilidade de transfronteiras, não é? Que estamos a viver neste momento. Então, de imediato me despeço, cumprimento todas, gostei muito das vossas participações e deixo a palavra final para a Vanessa. Ok. Que responsabilidade. Sou aqui uma feliz intrusa no meio dessas poetas maravilhosas. Eu não tenho o dom encantatório da poesia como vocês têm, mas eu posso dizer, então, que nessa pandemia eu, ademais de trabalhar muito, porque o trabalho não acaba, né? Pelo contrário, se acumula na pandemia, escrever textos de natureza acadêmica, minha melhor tarefa nessa pandemia foi cultivar os meus afetos, porque eu percebi que é muito mais fácil, né, a gente se sentir sozinho numa situação dessa que a gente não tem fisicamente a presença das pessoas. E, por outro lado, existe uma tendência muito forte de a câmera, né, tornar muito frio esse contato. Então, eu procurei, da maneira como eu pude, me aproximar dos meus afetos e falar, e querer saber como estão, e as que estão aqui próximas, mandar alguma comidinha, ou algo assim, para me fazer, de alguma forma, presente. E, nesse sentido, eu acredito piamente que, sobretudo no Brasil, que a gente está vivendo tempos de ódio, né? Acho que o ódio não é nada silencioso e a gente precisa fazer o amor ser mais barulhento, porque senão o ódio vai vencer, porque o amor é muito silencioso, às vezes a gente fica economizando afetos, a gente não pode ser mesquinha nos afetos. Então, nesse sentido, eu, além de trabalhar muito nessa pandemia, e não ter o dom da poesia como vocês, eu tenho lido muita poesia, tenho ouvido muita música bonita, e tenho procurado me aproximar dos meus afetos, das pessoas que me são caras. E, nesse sentido, então, também queria, né, já que a Ana me deu essa tarefa, agradecer muito essa presença nesse evento, foi muito bonito, sinceramente, lindo, encheu meu coração de alegria estar com vocês hoje, tenho um carinho especial por cada uma de vocês, e vai ser muito bom ter a lembrança desse dia para as próximas semanas de pandemia. E, por outro lado, também queria agradecer a todos que estão, né, nos ouvindo, nos assistindo, de suas casas, que nos permitiram que a gente entrasse, compartilhasse esse momento com eles também. E desejar a todos, então, que o amor seja sempre transfronteiras, insituável, e que alcance todos, todas, todes, enfim, alcance o mundo. Amém. Amém. Pessoal, nós gostaríamos de agradecer a presença de todas vocês, foi uma excelente mesa, e a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Peço que fiquem conosco no Raias, amanhã nós temos a nossa 11ª mesa, Sopro Vegetal, às 19 horas, horário de Brasília. Muito obrigada a todos e boa tarde. Boa tarde, Armanda. Muito obrigada pelo seu trabalho.